Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente, e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Te louvamos, Deus, pela tua palavra. Ajude-nos, Deus, a entendermos e que teu Espírito Santo também nos ajude a aplicarmos em nossas vidas, para a honra e glória do Deus Pai. Amém. Queridos irmãos, o Senhor falou algo que estava para acontecer e os seus discípulos ainda estavam com dificuldade de entender. E o versículo 16, observe, tal como nós falamos domingo passado, mostra a carga de certeza que o Senhor tinha acerca dos eventos que em breve aconteceriam. Se não, vejamos: mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Então, há uma carga de certeza absoluta em Jesus acerca dos eventos que estão às portas para acontecer. E, meus irmãos, tempo atrás, de 1 a 2 meses atrás, mais ou menos, eu assisti um filme chamado King Richard. É o pai da Serena e da Sarah. Venus e Sarah, né? Williams. É Serena. Serena e Venus Williams. Esse filme é um filme de muita disciplina e determinação. E aquele homem fez algo extraordinário. Ele falou assim: as minhas filhas serão as melhores do mundo. Ele tinha uma ampla determinação e ele investiu pesado na vida das suas filhas. E de fato, ele estava disposto a pagar o preço. Observe que ele falava com muita certeza. E tudo isso foi provado pelo tempo e pelas circunstâncias adversas. Ele encarou chuva, falta de recurso, encarou o preconceito, encarou as faltas de oportunidades que as pessoas não queriam dar a elas para que elas treinassem e se tornassem as melhores jogadoras que de fato vieram a ser. Mas tudo isso, toda essa certeza que ele tinha um pressuposto básico, de que ele e as suas filhas estariam vivos, os três. Mas é lógico, pastor, se tivesse morto, como é que poderia fazer tal façanha? Mas a fala de Jesus implica a sua morte. E ele fala de um evento pós-morte. E isso o distingue de todo grande homem da história. Jesus falou assim: mais um pouco e vocês não me verão, mas algum tempo depois me verão novamente. Ou seja, daqui a pouco vocês me verão na cruz. Mas a cruz não é o fim. Jesus não apenas enfrentou circunstâncias adversas como o pai dessas tenistas experimentou, mas Jesus enfrentou, suportou e venceu aquela variável que nenhum ser humano na história vence, que é a morte. E isso o distingue de todos os grandes homens da história. Isso torna singular, porque Jesus está falando o seguinte: a cruz não é o fim. Vocês não me verão mais. Eu vou para uma tumba. Eu ficarei isolado. Mas daqui a pouco, depois de poucas horas, depois de alguns dias, vocês me verão novamente. Nenhum homem pode e vai fazer isso. Porque diante da morte, todo homem ficará silenciado. Mas o Verbo de Deus encarnado predisse o que faria e o que aconteceria
pós o evento da cruz. E isso é extraordinário, porque mostra-nos que o fim da história está na mão dele, e não do Império Romano, e não da sinagoga, e não do templo, e não do sinédrio, e não dos inimigos. A ressurreição, que é pós-morte, estava tão certa quanto a cruz. E da mesma forma que nós encaramos várias vicissitudes e dificuldades na vida, nós podemos repousar em Jesus Cristo, que venceu o maior de todos os nossos inimigos, que é a morte. Observe que para nós que estamos do lado de cada história é muito fácil olharmos isso. Mas os discípulos que abandonaram tudo, estão com Jesus e o vê-o pendurado na cruz, não conseguem captar o que logo irá acontecer. Mas uma coisa é certa, a palavra de Jesus tem mais poder que a própria morte. Porque ele falou que depois da morte, seus discípulos o veriam novamente. Isso deve gerar em nós uma estabilidade, uma paz, que de outra maneira nós não teremos e não encontraremos. Porque até mesmo o nosso maior inimigo é vencido pela palavra de Jesus. O seu plano relativizou a própria morte. Mas o versículo 17 e 18 vai mostrar a incompreensão de seus discípulos, que é muito natural, porque Jesus está falando de algo que vai acontecer logo. Os advérbios de tempo, mostrando algo imediato aqui que Jesus está usando, fala, olha, logo vai acontecer, logo eu vou sumir, logo eu vou aparecer. E eles ficam assim, gente, a gente não está entendendo nada. E observe comigo os versículos 17 e 18, e vamos fazer duas aplicações breves, mas muito pertinentes para a saúde da igreja. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco que vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente, e eu vou para o Pai? O que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Duas aplicações breves, meus irmãos, acerca desse grupo que perguntou um ao outro acerca daquilo que o mestre queria dizer. Primeiro, que os apóstolos, que são um dos fundamentos da igreja, junto com os profetas, não entenderam tudo de primeira. A revelação de Jesus, o seu ensino e suas profecias não foram captados e compreendidos de imediato. E eu queria dar a vocês e a mim um entendimento de que, pelo fato de nós não entendermos de imediato e nem tudo o que a Bíblia nos ensina, nos desqualifica para o serviço e para o reino de Deus. Não se sinta menos amado, não se sinta menos capaz, não se sinta menos membro de igreja, não se sinta apto para o serviço do reino por não entender as coisas de Deus de maneira imediata. Porque tem coisa que, de fato, é fruto de um processo, de um amadurecimento cognitivo. Então, talvez, o pastor está pregando algo, no estudo de quinta, no EBD, e fala assim, poxa, que coisa difícil de entender, eu não consigo compreender, e vem aquele sentimento de se auto-rebaixar. Eu não sou apto para estar nessa igreja, eu não sou apto para ouvir, eu não sou apto para ler, porque está difícil de compreender. Mas, meus irmãos, os homens que lançaram o fundamento da igreja foram aqueles que demoraram. Algumas vezes, inclusive, teve censura de Jesus acerca da ignorância, mas não aqui. Nesse texto, Jesus não os censura, porque é de um desdobramento do plano redentivo que tinha muito a ver com o imediatismo do momento, e eles ficaram sem entender, e Jesus entendeu isso. Jesus compreendeu a sua ignorância, tanto é que ele vai explicar depois. Não se sinta desqualificado, porque às vezes algumas doutrinas da fé cristã exigem de nós tempo, exigem de nós tutano na fé, amadurecimento, e está tudo bem com isso. Não se sinta menos por causa disso. Agora é óbvio, isso jamais vai ser um freio, um cabresto, para que a igreja e o pastor não procure saber o que Deus quer que a gente saiba. No entanto, se eu não conseguir entender agora, espere um pouquinho, amadureça, conversa mais. E aí nós vamos chegar agora na segunda aplicação do texto. Faça perguntas. Eu incentivo muito isso aqui na igreja.
Os apóstolos não foram orgulhosos e eles no final falaram: nós não entendemos. Meus irmãos, não existe construção de sabedoria sem humildade. A gente não vai galgar nenhum degrau a mais se eu não olhar e falar assim: poxa, pastor, muito bom que você falou, ou não, mas eu não estou entendendo, me explica um pouco mais. Isso aí que você falou, eu nunca ouvi. Ou isso aí é muito profundo. Não tem problema algum, faz parte da fé cristã, e isso é muito salutar. Todos nós estamos nessas condições, meus irmãos. Todos nós. Todos nós temos o que aprender um com os outros, mas precisamos entender isso, que a construção do caminho de sabedoria é feito pela escada da humildade. Ninguém se tornará sábio achando que já é sábio. Precisamos, como os apóstolos, às vezes chegar e falar: eu não entendo isso. E essa é a chave, para que então eu possa depois falar: eu entendo. Que nós possamos aprender esses dois princípios, que é muito pertinente para a saúde da igreja. Versículo 19, meus irmãos. Ou que vocês me verão, algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade. Aí Jesus vai explicar para os seus apóstolos, para os seus discípulos: vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. E aí o versículo 21 vai ser uma analogia fantástica que Jesus vai usar para retratar o que breve acontecerá. Versículo 21, e nós vamos fazer o raciocínio dentro desses dois versículos, versículos 20 e 21. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Meus irmãos, eu queria retomar um pouco a mensagem de Jonas, capítulo 4, salvo engano, onde eu falei como que as emoções são termômetros para aferirem os valores do nosso coração. Eu quero resgatar esse conceito e aplicar aqui nessa fala de Jesus. Porque Jesus falou que aquilo que está prestes a acontecer vai gerar duas reações emocionais distintas. Será transformada em alegria. O que nós aprendemos com esse texto e com essa fala de Jesus é que os nossos sentimentos e as nossas emoções devem ser cristocêntricas. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas afeições, os nossos desejos devem estar todos numa confluência, numa combinação, numa direção que aponta para o Cristo. E pastor, como que eu sei disso? Da seguinte maneira: aquilo que promove e que acontece dentro do reino de Deus, que é benéfico, gera em mim uma verdadeira alegria. E aquilo que escandaliza o nome do Senhor, aquilo aonde ou ao qual o Espírito Santo não sente alegria, eu vou sentir o quê? Tristeza, nojo. Uma das evidências notáveis do salvo é que ele tem prazer e alegria na santidade. Por exemplo, na lei de Deus, em cumprir os preceitos. É pior que bater um carro. É pior que perder uma grana. Sobretudo quando esse pecado é voluntário. Nada mais dói no coração do salvo do que imaginar que foi por causa daquela atitude que o seu Senhor foi crucificado. Então, as nossas emoções precisam ser cristocêntricas. Uma pessoa se converteu, se agregou à igreja, passou pelo batismo, é discipulada, é vocacionada, tudo isso deve gerar em nós o quê? Verdadeira alegria. A igreja está crescendo em maturidade, em quantidade, tudo isso deve gerar em nós o quê? Alegria. Agora a igreja começa a ter partidarismo, pessoas que estão fugindo do rebanho de Deus, desânimo do irmão, tudo isso deve gerar em nós tristezas. E não é algo mecânico,
Porque não tem como ser, mas é um reflexo natural dos valores do nosso coração. Jesus disse: olha, a cruz vai ser um pesar para vocês e vai ser uma alegria para o mundo. No entanto, a tristeza de vocês será convertida, transformada em alegria. E eu gostei muito dessa fala de Jesus, por óbvio, né? Não gostar de uma fala de Jesus? É que Jesus fala que aquela tristeza não seria substituída, mas transformada. Por quê, meus irmãos? Porque a causa da dor, que foi a cruz, que foi a morte, que foi o divórcio entre o mestre e os seus discípulos, seria agora, depois da ressurreição, a própria causa da felicidade. Não seria uma felicidade apesar da cruz, mas seria uma felicidade na cruz. Porque aquela morte que gerou dor, que gerou tristeza, que gerou pavor, quando Cristo for ressuscitado e se encontrar com seus discípulos, eles vão entender que aquela cruz o substituiu, pagou suas dívidas. E eles não vão ter mais horror da morte de Cristo, eles vão se alegrar na dor, na cruz, no ferimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é uma alegria apesar da cruz, é uma alegria na cruz. Por causa daquela cruz que doeu muito, os discípulos agora podem olhar para a frente e saber que eles não vão mais sentir uma dor eterna. Por causa daquela cruz que tem o sangue do Cordeiro Eterno e que é suficiente para pagar todo e qualquer tipo de pecado, os discípulos entenderão que os seus pecados não serão mais cobrados de um Deus santo e justo. Porque na verdade já foi cobrado. Não deles, mas de Cristo Jesus, que morreu em seu lugar. Meus irmãos, eu vou ler de novo o versículo 21, que é muito interessante. No trabalho de parto, Jesus está falando que esse momento de dor, Jesus está falando que nesse momento de separação entre Jesus e os discípulos, ele usa essa analogia. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Eles entenderiam que na cruz não era o abandono dos discípulos, mas era Deus parindo, gestando uma nova humanidade. Não era uma separação definitiva, pelo contrário, na cruz, Deus estava abraçando a humanidade. A morte de Cristo Jesus significa o início, o start de um novo homem, de uma nova criação. E é por isso que a gente fala que em Cristo Jesus o reino de Deus começa a ser implantada, inaugurada e será consumada. Mas aquilo que nós esperamos, que é a ressurreição, que é a nova criação, que é o renovo de todas as coisas, já acontece em Cristo Jesus. E por isso ele é a primícia de todas as coisas. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. Mas agora, por causa da obra da redenção, todas as coisas serão redimidas. Na cruz, um novo mundo está sendo reconstituído, refeito, regenerado. É por isso que o termo muito importante que Jesus usou com Nicodemos é nascer de novo. Porque a cruz é uma nova madre. A cruz gesta uma nova pessoa. Talvez você tenha tentado vencer vícios e pecados em muitas coisas. E é possível nós vencermos muitas coisas na força da disciplina. Mas o pecado, a raiz do pecado, que é o nosso coração, só pode ser vencido na cruz de Cristo. E não é na reforma do coração, é na morte do coração, é na cruz. Porque a cruz de Cristo Jesus está certo de que a ressurreição é garantida. Por isso quem olha para a cruz como seu grande objeto de valor, como uma pérola de grande valor, como sua grande riqueza, encontra uma nova vida, ressurge, nasce de novo e experimenta o poder da ressurreição. Na cruz de Cristo Jesus, Deus estava parindo uma nova humanidade. Que coisa extraordinária, meus irmãos.
Por que eu sou o novo Juninho? Por que você que está aqui hoje pode falar, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura? Ainda não sou como haverei de ser, mas já não sou mais aquilo que era. Por quê? Porque a cruz foi um fato consumado e aceito por Deus. Tanto que não foi possível segurar o próprio Cristo que morreu em nosso lugar. Que coisa extraordinária e linda essa fala de Jesus Cristo. Versículo 22, acompanhe comigo. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Queridos, leia comigo o versículo 16 agora. Mais um pouco e vocês não me verão, mas algum tempo depois vocês me verão. Quem é o sujeito aqui no versículo 16? Os discípulos. Os discípulos verão Jesus. Mas no versículo 22, quem é o sujeito? É o Jesus. Jesus falou no versículo 16, em breve vocês me verão, mas agora no versículo 22 é, eu os verei. Não é mais uma questão de vocês constatarem a minha ressurreição, mas é que na minha ressurreição, Deus vai ter um novo olhar para você. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, no livro O Peso de Glória, que ele diz o seguinte, glória é ser notado por Deus. O que é glória, meus irmãos? Glória depende muito do espectador, do público que me assiste. Agora eu quero usar o King Richard novamente. Quando a Serena ou a Venus Williams estavam jogando, a maior glória delas era olhar para o público e ver quem? O seu patrocínio? Era ver quem? Seu pai. E saber que seu pai estava vendo. Isso é diferente e muda todas as coisas. Porque a partir do momento da ressurreição e da obra consumada, os discípulos certamente veriam Jesus. Mas agora, eles teriam consciência de que seriam percebidos por Deus. E Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 8. Que nós seremos conhecidos por Deus. Aí você fala assim, pastor, mas Deus não é onisciente, Deus não sabe todas as coisas. É lógico. Mas esse ver é muito mais do que uma ciência. É uma relação, é uma aliança. É um ver pactual. É um ver de aproximação. É um ver que sela o nosso destino eterno. Porque quando Jesus fala do juízo final, ele vai falar assim, para aqueles que realizaram grandes obras, mas não eram de Deus. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Jesus tem consciência de que eles são, mas não vê com o olhar da graça e por meio da lente do Cristo. Perceber Deus, muitas pessoas podem perceber, mas você dizer assim, eu sou percebido por Deus. Lembra do El Orri? Quando Agar estava no deserto e ia morrer, e Deus enviou um anjo e cuidou dela e falar, Deus é o Deus que me vê. Naquele deserto, existe um ser que é maior que todas as coisas, está com a lupa em mim, tem uma lente em mim, me percebe. Isso é algo glorioso demais, ser notado por Deus. Meus irmãos, eu posso estar impressionando todo mundo aqui. Todo mundo está me vendo. Mas se Deus não estiver me vendo, se eu não estiver sendo notado por Deus como servo bom, justo e fiel, não há glória nenhuma disso. Essa glória aqui se esvai, é efêmera, temporal. Mas quando você sabe que você é notado por Deus, que você é visto por Deus, isso traz uma carga e um peso de glória enorme. E isso sela e tira toda a pretensão nossa de querer ser glorificado pelos homens na guerra das vaidades. Porque o que importa é ser reconhecido por Deus. Queridos, quando estiver muito difícil de contrariar alguém, porque a pessoa que está ali na sua frente de venda, alguém que você ama muito, que você gosta muito, lembre-se que Deus está te vendo. E pese sob esse escrutínio as suas ações. Mas que coisa gloriosa Jesus falou, eu os verei. Quero terminar uma aplicação desse texto.
com esse mesmo olhar de Jesus para Pedro antes da cruz. Jesus olhou para Pedro e Pedro sentiu um profundo quebrantamento. E Jesus olhou com um olhar de quê? De abandono. Você me abandonou. Você me negou 3 vezes. Mas agora, depois da ressurreição, é um olhar de você foi perdoado, Pedro. Eu estou te olhando nos olhos novamente. Você tem lugar. Você tem aliança comigo. Você é meu. Você é minha ovelha. Que coisa extraordinária Jesus fala com os seus discípulos. Que coisa extraordinária é isso. Naquele dia, versículo 23. Não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu não vou me ater muito nessa fala de Jesus, mas observe uma coisa. Blaise Pascal disse o seguinte: há razões no coração que a própria razão não entende. Tem coisa que é existencial. A mente não consegue, analiticamente, prescrutar a nossa inquietude. Há razões no coração que a própria razão não entende. E Jesus falou assim de novo, naquele dia, que dia é esse? Naquele dia que vocês perceberão que vocês são percebidos por mim. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Tem coisas na fé cristã que é a experiência, que é o encontro com Deus que vai satisfazer os nossos anseios. Nós não temos respostas cognitivas para tudo. Mas tal como aquele cego que não sabia falar direito e falou, olha, eu não via, mas agora eu vejo. Eu não sei explicar. Mas naquele dia, algo aconteceu e eu mudei. Eu dei uma nova perspectiva de vida. Eu dei um novo faro de vida, um novo tato, um novo valor, uma nova mente, novos sentimentos. Aquilo que eu abominava, eu amo. E aquilo que eu não amava, agora amo. E aquilo que eu tanto amava, agora odeio. Tem coisa que não explica, meus irmãos. Mas quem teve um encontro com Jesus sabe que era cego. E agora vê. Coisa, meus irmãos. Isso ninguém tira. Ninguém tira. Qual é a força dos mártires no Coliseu? Nos países comunistas. Qual é a força? Ele me vê. Isso ninguém me tira. Isso não é raptado por ninguém. O meu corpo pode ser raptado. Mas isso que eu encontrei em Jesus, ninguém tira. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá. Porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Antes de tudo, nós aprendemos que a possibilidade da comunhão e da oração custou muito caro a Jesus. Jesus disse que a sua cruz e a sua ressurreição possibilitou um acesso direto ao Pai. Coisa que não era possível. Por isso Jesus disse, desse modo vocês nunca oraram. Era necessário um sumo sacerdote. Era necessário um sacerdote. Era necessário intermediação de terceiros. Mas agora vocês pedirão diretamente ao Pai. E o autor aos Hebreus vai falar isso, que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Então isso custou muito caro. A comunhão com Deus só é possível porque Jesus abraçou o abandono na cruz. Por isso é possível nós orarmos. Orar é o grande privilégio da salvação. É o grande fruto que decorre da cruz. Tudo isso que Jesus está falando se resume a isso. Orar diante do Pai. E aí nós vamos ver duas coisas. Como é possível orar diante de Deus, tendo acesso direto? Quando nós oramos em seu nome. Não basta colocar
foneticamente no final da oração em nome de Jesus. Não basta isso. Não é isso que Jesus está falando. Em nome de Jesus quer dizer pelo menos 3 coisas que nós devemos ter em nosso coração, plasmado em nosso ser, na raiz do nosso coração. 3 coisas nós precisamos ter consciência do porquê nós podemos orar. Primeiro, em meu nome é por causa daquilo que Jesus fez. Não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou bonzinho, é por causa dos méritos de Jesus. Em nome de Jesus é por causa do Filho eu posso me achegar ao Pai. Segunda coisa, o que significa em meu nome? Não é simplesmente por causa do Filho, mas porque nós estamos nele. É uma posição mística e forense. Mística porque nós somos enxertados na cabeça que é o Cristo, e assim somos o seu corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo, mas é forense, porque no trono que Cristo está governando, há 24, e nós estamos de maneira representativa pelos 24 anciãos, também reinando. É forense, estamos absolvidos dos nossos pecados, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa conta judicial foi paga. Então é por causa de Cristo, mas é em Cristo. Por causa de Cristo significa que todo ser humano foi abrangido, porque o seu amor são para todos. Mas em Cristo é somente para os eleitos, somente para quem crê, somente para quem se arrepende, somente para quem está no corpo de Cristo Jesus. Segunda coisa agora, que pertence aos eleitos de Deus. O que significa em meu nome? É segundo a vontade de Cristo. Por causa de Cristo, nós estamos em Jesus. Mas não significa que nós estamos em Jesus e estamos orando segundo a sua vontade. Por quê, meus irmãos? Porque nós nascemos de novo. E tal como um bebê que foi gerado, precisamos crescer em maturidade, em renovação de mente, conhecimento da Bíblia. Então, em meu nome é orar segundo a vontade de Deus. Não é um cheque em branco para pedirmos qualquer coisa. É um coração puro para fazermos a vontade de Deus. Segunda coisa que eu queria destacar ainda nesse versículo é que Jesus falou que nós teremos alegria completa quando nós oramos, quando nós temos comunhão com Deus. Assim como Jesus falou que a alegria não pode ser raptada, ele falou, sua alegria será completa. Quando? Quando nós temos comunhão com Deus. E aqui é um ponto muito importante. Porque a autossatisfação, a felicidade, a alegria se tornou um ídolo do nosso século, do nosso tempo. O que importa é meu bem-estar imediato, minha autogratificação. E muita gente confunde isso com alegria. Mas Jesus vai falar que a alegria, observe onde aparece o termo alegria. Ela acontece numa relação de causa e efeito. A causa é a comunhão com Deus. E o efeito é a alegria. Quem busca alegria nunca há de encontrá-la. Mas quem busca Deus bate de cara com ela. Ela é sempre um efeito. Ela não se basta. Ela decorre do encontro com Deus. Ela decorre da comunhão. A alegria não é um alvo de per si, mas é o que acontece. Você descobre Jesus, e além de ser salvo, você descobre a verdadeira e doce alegria. Por isso o Salmo 1, que é o Salmo do meu coração, no livro dos Salmos, vai falar sobre a alegria do justo. A alegria do justo é impossível a nós, porque nós não somos justos. Mas existe um justo, e essa alegria que Jesus experimentou é compartilhada conosco. Que coisa extraordinária nós aprendemos. Meus irmãos, talvez em algum momento da sua vida, ou talvez hoje, você tenha batido cabeça para tentar ser alegre. Eu te desafio a ter um momento com Deus, a ter oração, a ter comunhão, a lutar pela comunhão dos santos. É inevitável a alegria não vir. É inevitável. Versículo 25. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Queridos, em Atos 1:3 vai falar que Jesus ficou 40 dias com seus discípulos explicando acerca do reino de Deus. Então Jesus está falando desse evento também.
Mas no versículo 15 do mesmo capítulo que nós vimos domingo passado, fala que o Espírito Santo vai falar tudo que o Filho passou para ele. Então Jesus está falando, olha, vai ter um momento que vocês vão entender tudo, e eu lhes falarei, mas certamente por intermédio do Espírito Santo. Então é esse sentido que Jesus está falando para os seus discípulos. Mas vamos adiantar por causa do tempo e do texto. Então vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em seu favor. Meus irmãos, observe agora o versículo 27. Deixa eu reler a última frase do 26 e observe o 27. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor. Nós já vimos que isso aqui significa comunhão direta com Deus. Pois o próprio Pai os ama. Porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Quero tocar no ponto teológico aqui que é muito importante nós entendermos. Primeiro, qualquer tentativa de dicotomia, de separação, de racha entre o Deus do Antigo Testamento com Jesus do Novo, não combina com Jesus. Porque Jesus falou que o próprio Pai os ama. Tanto é que em João capítulo 3, versículo 16, fala que a manifestação do amor do Pai para o mundo é enviar o seu Filho. Então quem diz que Jesus é diferente de Deus Pai, está com problema. Porque o próprio Jesus, que é o Deus de amor, apontou o Pai como a fonte do amor e a causa pela qual ele foi enviado. No segundo século da nossa era, um bispo chamado Marcião, ele era de Sinop, não do Mato Grosso. Ele fez um cânon de 10 cartas paulinas e um retalho do Evangelho de Lucas, dizendo que o Deus de Jesus era um outro Deus, mas não mesmo do Antigo Testamento. E esse germe, às vezes, está na nossa cultura. É só olhar o YouTube. Tem muita gente querendo falar que Deus do Antigo Testamento é um Deus iracundo, e o Deus de Jesus é diferente. Mas para Jesus, se você aceita Jesus, é incoerente você amar Jesus e não amar o Deus Pai. É incoerente. Porque Jesus fala que o Deus Pai os ama. E, na verdade, o próprio Filho, na sua encarnação, é obra direta desse amor do Pai. Mas observe agora, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Observe agora o seguinte, que Jesus está falando que existe um amor distinto do Pai para com os discípulos, que é distinto do amor de João 3,16. Porque em João 3,16, o alvo do amor é o mundo, é a humanidade. Mas aqui agora Jesus, ele foca para os seus discípulos e fala, o Pai os ama porque vocês creram em mim, porque vocês me amam. Num certo sentido, você pode dizer assim, Deus te ama para qualquer um, para toda a humanidade. Mas em outro sentido, não. No sentido de providência, sim. Deus proveu um remédio para a sua doença. Deus proveu vida para a sua morte. Deus proveu justiça para a sua impiedade. No entanto, Deus vai te amar de maneira relacional a partir do momento que você aceita a provisão. A partir do momento que João 3,16 faz sentido não meramente conceitual, mas que habita e que faz sentido de maneira pessoal em seu coração. Porque existe o amor provisional, mas tem o amor relacional. E Deus se relaciona com aqueles que estão pactuados com o Filho, que estão numa aliança com o Filho. Deus sustenta a vida de todo ímpio, justamente para que ele chegue nesse tipo de relação. Para sair da relação providencial, porque ninguém existe por si próprio. Se alguém existe é pela providência divina. Mas Deus quer fazer que essa existência providencial migre para um outro status de existência, que é de relacionamento com Deus, que é o amor eletivo, que é o amor da aliança, que é o amor de filho. Como Jesus fez distinção, nós precisamos entender isso. Porque o amor de Deus para com os seus discípulos é um amor de um pai que gerou novos filhos. O amor de um pai que gerou novos filhos. Depois vamos voltar a esse versículo, mas eu vou fazer a aplicação lá atrás. Continue comigo, versículo 28, Jesus vai fazer uma síntese do seu ministério. Sim, eu vim do Pai, ou seja, a sua origem é celestial, a sua origem é eterna, e entrei no mundo. Nós vimos isso em João 1,14, a encarnação de Cristo.
E agora deixo o mundo e volto para o Pai. Voltou para a sua posição de origem, porque Jesus é Deus. E aqui mostra uma síntese. Jesus ainda não completou a sua missão, mas ele sabe o que vai acontecer. Mais uma vez, o tempo é servo do Senhor. Mais uma vez, fica evidente de que os seus planos não podem ser frustrados. Agora, imagine os discípulos olhando em Atos capítulo 1, Jesus subindo uma nuvenzinha, e tudo isso borbulhando em sua cabeça, eles fazendo várias conexões das falas de Jesus. Gente, ele está voltando para o Pai. Como isso gera uma estabilidade no coração desses discípulos, de força, de perseverança, de ânimo, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa, soberana e eficaz. Versículo 29, então os discípulos disseram, enfim o Senhor fala claramente, não de maneira figurativa. Versículo 30, agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não que há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Ora, Jesus falou da alegria completa, da comunhão com o Pai, que o Pai os ama e que eles amam Jesus. E aí eles enchem um pouquinho e falam, agora, tá vendo só? O Senhor fala direto. Sabemos que o Senhor, de fato, é aquele enviado por Deus. E de fato eles estão certos. Jesus é enviado por Deus e sabe de todas as coisas. Inclusive, que eles o irão abandonar. Versículo 31, desculpa. Jesus disse, enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um para o seu lugar, e me deixará sozinho. Irmãos queridos, duas lições que nós aprendemos nessas duas falas de Jesus. Primeira, é que Deus sabe de todo amor, de toda a fé, por menor que seja. E Deus considera cada virtude genuína no nosso coração. Versículo 27, no final de novo, fala assim, o Pai os ama porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Ou seja, existe amor e fé sincera, genuína no coração de vocês. E isso é suficiente para Deus os amar. Vocês creram de fato, de verdade, vocês têm amor genuíno. E a gente aprende que o menor amor e a menor fé genuína jamais serão desperdiçadas por Deus. E Ele leva em conta. Isso. Talvez nós estamos manquejando em nossa vida de fé, nossa vida de amor. E Satanás aproveita isso e joga dardos, sofisma em seu coração, em sua mente, e fala, você não ama Deus de verdade, você não é amado, sua fé é uma mentira. Observe que Jesus Cristo sabia que os seus apóstolos, todos eles, iriam abandoná-lo. Mas ele fez um diagnóstico antes do prognóstico. Ele diagnosticou que existia um amor verdadeiro. E falou, vocês me amam de verdade. A fé que há no coração de vocês é genuína. Lute, meus irmãos, para que o amor seja mais intenso, para que a fé seja mais vigorosa. Mas não duvide. Se você já teve um encontro com Jesus Cristo, não duvide, não deixe que Satanás crie um abrigo em seu coração e em sua mente e te acuse dia e noite. Não permita isso. Por menor que seja, o amor por Deus é considerado, é levado em conta. Não obstante, agora vamos à exortação que Jesus deu aos seus apóstolos. Não obstante, o Senhor sabia que aquela fé e aquele amor precisavam ser amadurecidos, precisavam ser aperfeiçoados. Da mesma forma que eu e você, quando a gente encontra o mandamento de Deus, fala, Deus, isso aqui está difícil de obedecer. Crer está difícil. A gente percebe que precisa ser amadurecido. Então Jesus leva em conta, mas Jesus quer nos aperfeiçoar. Jesus quer engrandecer essa fé e esse amor. Observe que, como Jesus, ele é pastoral. Como Jesus zela pelo que há, mas quer construir em cima daquilo que já existe algo maior e mais belo.
E aí Jesus repreende os seus discípulos. E tudo isso para que eles não confiassem em si mesmos. Tudo isso para desalojar dos seus corações qualquer hipótese, por menor que fosse, de que tudo o que eles viessem a vivenciar pós a cruz e pós a ressurreição fosse por mérito deles. Meus irmãos, Jesus valorizou as virtudes pequenas de seus apóstolos, mas não usou as suas virtudes como fundamento de seu próprio apostolado, de seu próprio ministério. Versículo 31 de novo. Enfim, vocês creem, mas se aproxima o tempo, de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um segundo o seu caminho, e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Por que seus discípulos o abandonaram? Porque eles, cada um deles, tinham ainda em seu coração um caminho paralelo ao caminho da vida. Jesus falou que cada um seguiria a sua vereda, o seu caminho. E aqui fica uma exortação para nós. Depois da ressurreição do Pentecostes, isso não existia mais. Os apóstolos estavam totalmente destinados a viver somente um caminho. Mas fica uma exortação muito preciosa para nós. Meus irmãos, qualquer plano B, a nossa trajetória de fé, ao nosso caminho de igreja, deve ser sepultado. Porque qualquer segunda alternativa que habita em meu coração, um caminho paralelo ao caminho de Jesus, na dificuldade, será uma porta viável. Eu digo muito isso para quem vai casar. Case sem uma porta B de divórcio. Case sem essa ideia de hoje, que qualquer coisinha eu posso me divorciar. Porque se você casa, pode estar morrendo de paixão, mas você deixa uma gretinha, uma portinha de plano B existe. Quando a dificuldade chegar, aquela portinha que estava cheia de cadeado vai se abrir. Os discípulos largaram tudo por Jesus, mas ainda tinha aquele resquício ainda, rapaz, ainda havia aquele suspense. Aonde tudo isso vai me levar? Eu estou disposto a morrer por Jesus? Não estavam, ficou claro. A cruz fez com que o pastor fosse ferido e todas as ovelhas fossem dispersas. Porque ainda havia um caminhozinho guardado no coração. Uma alternativa à fé. Eu não sou Deus, você conhece seu coração. E se o Espírito de Deus está convencendo, fala assim, Deus, me ajude a sepultar essa opção, no nome de Jesus. Os apóstolos, pós-Pentecoste, são apóstolos que não tem mais caminho B no coração, todos eles foram para o martírio louvando a Deus. E só existia um caminho, e não era apesar da cruz, era na cruz. Por fim, meus irmãos, vamos terminar a mensagem de hoje no versículo 33, que diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Novamente, paz, algo que é muito buscado, sobretudo a paz financeira, a paz social, mas novamente é uma consequência de estar em Cristo. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Primeiro, a fé autêntica não nos inibe das aflições. O próprio Jesus falou isso para os seus apóstolos. No mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, tenha paz em mim. Eu gosto muito de Atos 12:6, quando Herodes manda matar Tiago, e depois, quando ia julgar Pedro, Atos 12:6 fala que Pedro, antes de ser julgado, dormia. Antes de ser julgado. Tiago, irmão de Jesus, tinha sido morto. Ele sabia que ia ser sentenciado à morte e dormiu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de paz em mim. Herodes podia cativar o corpo de Pedro, decapitá-lo, mas não podia tirar aquilo que ele encontrou em Jesus, que é a verdadeira paz. A paz não é a ausência de perturbação externa, meus irmãos. Todos nós teremos. Mas Jesus fala que é possível ter paz em meio à tempestade. Ter paz em meio às agruras da vida. E eu encerro dizendo uma coisa. Tormenta e paz, tristeza e alegria são possíveis
E nós já experimentamos de maneira concomitante. Elas coexistem. A gente que faz o mundo da Alice, País de Maravilhas, vai inventar um mundo ideal, de uma paz sem problema. Mas Jesus fala que é possível ter paz e alegria em meio ao problema. Em meio ao problema. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos essa paz. Que o Espírito Santo construa em você essa noite essa alegria da salvação. E essa paz que somente em Jesus nós podemos alcançar. Valorize a pequena fé que você tem, assim como eu tenho. Valorize o pequeno amor que você tem, assim como o meu amor é pequeno. Mas caminhe rumo à direção do amadurecimento para a honra e glória de Deus, porque Deus merece. Amém, meus irmãos? Que Deus construa em nós uma igreja de fé e de amor, amadurecidos para a honra e glória do seu nome. Vamos nos colocar de pé, agradecer ao nosso Deus, encerramos as últimas falas de Jesus e depois nós vamos entrar na oração dele antes da cruz. Quero pedir ao pastor Edivando para que esteja agradecendo ao nosso Deus, fazendo uma oração e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Obrigado pelo momento especial, por tua casa, Pai, de oração, coração aberto, para permitir a tua palavra, Pai, para a transformação da nossa vida. Que possamos, ó Pai, através dos melhores servos do Senhor, com amor, com a tua graça, enche nossos corações a cada dia. Que possamos permitir sermos cada dia mais ousados na tua palavra para falar para as pessoas. Ó, meu Pai, nos damos esse tempo para falar do teu amor às pessoas que não te conhecem. Muito obrigado, Pai, pelo grande milagre da salvação que temos em Cristo Jesus. Ó, Pai, sempre faz de volta da família. Que possamos, ó Pai, a cada dia permitir que a tua palavra nos conduza nos caminhos que o Senhor quer que nós andamos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Oramos para Pai receber em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção, meus irmãos, eu lembrei aqui do recado da irmã Maria José para as irmãs. Haverá terça-feira, reunião às 19 horas, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo. Produza em nós esse amor e essa alegria, essa fé que nós aprendemos com a tua palavra. Em toda a tua igreja. Amém. A igreja pode se assentar, corações silenciosos. Encerramos o culto dessa noite.